Olá, acadêmicos! Tudo bom? Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira, pedagoga, mestre em educação, e vou ministrar para vocês a disciplina Estágio Curricular Supervisionado 2, Observação, Participação e Semi-regência. Essa disciplina conta com a carga horária de 100 horas, sendo 20 horas de aulas teóricas, com momentos presenciais e no AVA, né? E 80 horas práticas de estágio supervisionado na escola concedente, ok? Lembrando que vocês não irão reger nesse período, somente auxiliar o professor e sugerir atividades utilizando as ferramentas tecnológicas. Mas, caso o professor necessite de ajuda, vocês poderão ajudá-lo normalmente, ok? Gostaria de esclarecer ainda que depois de diversas reuniões com a coordenação geral da UAB e do curso, foram realizadas algumas modificações na operacionalização do estágio a partir deste sexto período. Não é? Essas modificações, gente, elas foram necessárias porque para atender melhor o nosso estagiário e bem como essa situação que nós estamos vivendo no momento, não é mesmo? Então, a operacionalização do estágio curricular supervisionado dos cursos da UAB, todos eles tiveram que se adequar a essa situação de momento, tá? Fiquem atentos para as novas fichas e também para os demais documentos obrigatórios para a realização do estágio. Lembram que no quinto período a gente discutiu algumas situações, mas agora nós tivemos algumas alterações nas fichas, tá? Atenção, pessoal! Somente para os acadêmicos que farão nas escolas municipais em Montes Claros, o termo de compromisso de estágio será diferente, né? Ou seja, será o anterior que a gente postou e deverá ser assinado pela secretária municipal da Educação de Montes Claros ou a quem ela delegar, além do diretor da escola e do estagiário. Entenderam? Lembro a todos que essas orientações servirão de embasamento para o sexto período, para este sexto período, tá? Espero que vocês continuem a realizar as atividades com compromisso e coerência e também, é lógico, com muita ética, não é? Vamos lá? Bem, o estágio desse período objetiva conhecer a escola campo de estágio, analisar o cotidiano da escola, analisar todos os documentos importantes como o Projeto Político Pedagógico da Escola, o PPP, o regimento, novamente o calendário, realizar as entrevistas para coletas de dados dos funcionários diretamente ligados ao seu estágio, ou seja, o diretor, o professor, o supervisor, o monitor de informática, não é? Participar das atividades da escola e dentro da sala de aula, preferencialmente nos anos finais do ensino fundamental, e realizar a semi-regência. Vocês deverão fazer o plano de estágio, não se esqueçam, onde irá contemplar as ações que irão realizar na escola concedente. Esse plano, gente, deve ser aprovado pelo seu tutor presencial. Vocês terão que encaminhar eles para aprovação e deve ser feito atentando para a realidade da escola. Então, vamos falar um pouco de como será a segunda etapa do estágio curricular supervisionado, observação, participação e semi-regência, ou seja, o sexto período. E depois apresentarei também a operacionalização da terceira e quarta etapas. Vamos lá? Bem, a primeira etapa foi o quinto período, só para a gente relembrar, né? Nessa primeira etapa, nós tivemos o plano de estágio e caracterização. Então, a partir do quinto período, após a fundamentação teórica dos conteúdos, os acadêmicos estagiários elaboraram o plano de estágio e fizeram ou farão, né, a caracterização da escola. Eu estou falando no futuro porque nós temos alguns alunos ainda que não fizeram isso, né? A caracterização da instituição em que os acadêmicos estagiários estarão inseridos através da pesquisa de campo, que visará aspectos qualitativos. Essa caracterização visa proporcionar aos acadêmicos e estagiários o estudo organizado no cotidiano institucional para que eles possam estudar, problematizar e descrever a realidade do seu campo de trabalho. Os acadêmicos deverão elaborar
ao final do período, o relatório parcial de estágio, ok? E vamos então à segunda etapa, né? Bem, só lembrando que durante o estágio, o acadêmico teve a oportunidade de conhecer o cotidiano da sala de aula, né? Observar e participar do contexto de sala de aula e discutir esse contexto, ok? Vamos lá? Além disso, levantar temas de estudos com os alunos, né? Então, a intenção é justamente essa, para que esses temas de estudos, a partir deles, vocês possam elaborar a proposta de trabalho, né? O desenvolvimento do estágio ocorrerá por meio de reuniões, levantamentos bibliográficos, reflexões sobre o cotidiano escolar, em particular a sala de aula. Também com os conceitos educacionais propostos, levantamento junto ao professor regente, bem como a professora orientadora de possíveis temas para elaboração de projetos, né? E agora, qual é o objetivo de estágio nesse sexto período, né? O estágio curricular supervisionado, 2, participação, observação, regência, visa possibilitar, como eu disse a vocês, a análise e reflexão da crítica sobre a realidade da escola, né? Ou seja, de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, sobre o papel do professor como investigador da própria prática. O momento, então, de vivenciar o cotidiano da escola, intervir na realidade-alvo por meio de práticas pedagógicas relacionadas dialeticamente com a teoria. Participar em atividades variadas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e especificamente de semi-regência de classe. Planejar e desenvolver temas de estudos em sala de aula. Preparar-se para ser um profissional competente, comprometido, crítico, criativo e que contribua para a formação de cidadãos também comprometidos com a transformação social. Não é isso? Então vamos à segunda operacionalização do estágio da segunda etapa, ok? Vamos lá? Bem, a segunda etapa é a observação, participação e semi-regência, ou seja, é o 6º período acontecendo, não é isso? Desculpem, o 6º período como está previsto. Então, o que vai acontecer nessa segunda etapa? É a operacionalização do projeto à vista dos objetivos e das metodologias conforme previsto anteriormente. De forma articulada, propõe-se como continuidade das atividades de estágio, a observação das atividades escolares e docentes, sua participação nas atividades escolares, atividades de gestão de sala de aula, participação em projetos e ações desenvolvidas pela escola campo de estágio, sob a supervisão docente e semi-regência, preferencialmente nos anos finais do ensino fundamental. Acompanhados pelo tutor presencial, discutirão cada realidade, utilizando este momento para a troca de experiências, estudos e análises, tanto das experiências positivas quanto dos problemas identificados durante a realização do estágio, propondo para estes alternativas de intervenção. Os acadêmicos, então, ao final do estágio, deverão elaborar o estágio parcial, o relatório parcial desse estágio, ok? Então, gente, várias atividades serão realizadas nessa segunda etapa de estágio. A observação, participação e semi-regência na sala, levantamento de conteúdos a serem trabalhados com os alunos, elaboração do plano interdisciplinar, o projeto de intervenção, semi-regência de classe, participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldade de aprendizagem, elaboração de tema de estudo e execução individual e em parceria com a professora, ok? Ressaltaremos mais uma vez como deverá ser a apresentação do estágio na escola campo, não é? Bem, o acadêmico deverá fazer o contato novamente com a direção da escola, né, para agendar uma data para o início da segunda etapa do estágio curricular supervisionado 2, com o objetivo, é lógico, de estabelecer vínculo com a instituição a ser estagiada por meio de carta de encaminhamento, assinado pelo tutor presencial, declaração de aceite, assinado pelo diretor da escola e termo de compromisso do estágio, este assinado pelo
coordenador de polo ou pelo tutor presencial, pelo diretor da escola e pelo acadêmico, ok? Esses documentos, gente, eles irão formalizar a concordância para a realização do seu estágio na escola, né? Sem esses documentos, o estágio não poderá ser iniciado. Não podemos deixar de realizar esses procedimentos novamente, visto que os que já realizou anteriormente, no primeira etapa, ficarão lá no relatório parcial do 5º período, ok? Lembrem-se, quando o estágio está confirmado e se inicia, o acadêmico deve preocupar-se com suas atitudes, prever situações e, principalmente, fazer uma avaliação permanente de suas atividades. O estagiário é um aprendiz e qualquer atitude de prepotência e ou negligência pode determinar um resultado desfavorável ao que foi projetado, ok? Apresentarei agora para vocês a operacionalização da 3ª etapa do estágio curricular supervisionado, né? Essa, gente, acontecerá no 6º período, ok? Vamos lá? 3ª etapa, observação, participação e semi-regência. Esse estágio acontecerá no 7º período. Então, ela acontecerá de forma articulada, propõe-se como continuidade das atividades de estágio também, a observação das atividades escolares e docentes, sua participação nas atividades escolares, novamente, atividades de gestão de sala de aula, participação em projetos e ações desenvolvidas pela Escola Campo de Estágio sob a supervisão docente e semi-regência, preferencialmente no ensino médio, EJA, na educação de jovens e adultos, né? Ou ensino técnico profissionalizante. O passo seguinte é o estudo da fundamentação metodológica das práticas dos conteúdos com a produção oral e escrita de conhecimentos. É o momento em que deverá haver a mediação entre a pesquisa, a aprendizagem e a criação de estratégias e procedimentos que permeiem a produção do conhecimento e a prática. Não se esqueça, ao final também desse 7º período, os alunos deverão fazer o relatório parcial, né? Vocês acadêmicos. Dando sequência, nós iremos ver então sobre a questão do projeto de intervenção desse 7º período. Esse projeto de intervenção, pessoal, vocês irão fazer em comum acordo com o professor da disciplina Pesquisa Aplicada à Educação, ok? Bem, esse projeto de intervenção, ele irá propor que os estagiários, ao elaborar o projeto de intervenção, priorizem o trabalho interdisciplinar e propõem o redimensionamento do enfoque disciplinar, situando os saberes disciplinares no conteúdo dos conhecimentos, superando-se a fragmentação desses conteúdos. Também, ao final, os acadêmicos deverão elaborar o relatório parcial. Gostaria de chamar a atenção de vocês, porque essa etapa de projeto de intervenção no 7º período, que é uma etapa de observação, de participação e semi-regência, nela que vocês irão fazer os projetos de intervenção. Por isso, necessário vocês observarem bastante a situação que está sendo envolvido todos os alunos dessa sala, como que o professor está trabalhando, que dificuldades que esses alunos propõem, né, e apresentaram, para que vocês possam propor atividades num projeto de intervenção, onde o uso das tecnologias, ela tente minimizar essas dificuldades dos alunos. Entenderam? Lembrem-se, o projeto de intervenção vocês irão fazer em comum acordo com o professor de pesquisa e prática, de pesquisa aplicada em educação, ok? Bem, continuando aí, nós vamos falar da 4ª etapa, ou seja, do 8º período. No 8º período, vocês estão percebendo aí a alteração, né, desde o 7º ao 8º período, 6º, 7º, 8º período, somente no 8º período é que vai acontecer a regência, né? Ou seja, na 4ª etapa do estágio. Propõe-se, então, que haja um entendimento entre os conteúdos das disciplinas do curso e a aprendizagem de suas especificidades. Ou seja, tudo que vocês
estudaram no curso, vocês poderão colocar em prática nesse estágio de regência, não é? Utilizando os softwares educativos, não é? Outras ferramentas para favorecer a aprendizagem dos alunos, ok? Então, associados à metodologia de aprendizagem dos diferentes conteúdos e a relação que esses devem ter com o processo de estágio e com a produção de conhecimento. Os acadêmicos estagiários deverão também reconhecer a necessidade do ensino voltado para a ampliação do universo cultural, para a construção da cidadania e para as temáticas sociais transversais ao currículo escolar, não é? Bem, gente, nessa última etapa do estágio, os acadêmicos colocarão em prática o projeto de intervenção pedagógica, elaborado conjuntamente com a disciplina Pesquisa Aplicada à Educação, no laboratório da escola campo de estágio, sala de aula regular ou no próprio polo de apoio presencial, através de oferta de minicursos ou oficinas. Lembrando que esses minicursos e essas oficinas, eles têm que estar diretamente ligados à utilização das ferramentas tecnológicas para a educação, ok? Vocês têm que prestar bastante atenção nessas situações, porque em todas as etapas vocês deverão fazer o plano de estágio e apresentar ao tutor presencial, tá? Porque a partir do momento que vocês apresentam o plano de estágio é que vocês vão dizer o que atividades eu desenvolverei também na escola, né? Na escola concedente. Também no 8º período, vocês irão elaborar o relatório, só que agora é o relatório final do estágio, onde vocês irão pegar as informações desde o 5º período até o 8º período, colocando todos os anexos, todas as considerações que vocês fizeram, tá? Então, fazendo as citações dos textos, de autores. Então, tudo isso é um relatório técnico, né, científico. Portanto, não pode ser um relatório com situações mínimas. Ele tem que ser um relatório consubstanciado, ok? Bem, pessoal, nessa situação agora, que a gente já apresentou para vocês todas as etapas do estágio supervisionado, as alterações que tiveram, vocês terão que realizar uma atividade pós-videoaula, não é? Essa atividade também é uma novidade. Sempre a gente fez a atividade, passamos aqui e depois a gente discutiu sobre ela, não foi mesmo? Só que nesse momento vai ser diferenciado. O que vocês irão fazer? Nós temos aí a atividade pós-videoaula, vocês irão responder aos questionamentos e essa atividade ela será passada, postada na sala virtual em link próprio. Ou seja, vocês irão postar todas as atividades pós-videoaulas, vocês vão responder e postar num só arquivo no link específico de atividade pós-videoaula que o seu tutor presencial vai corrigir, ok? Então, não deixe de fazer a atividade. Qual é, então, essa nossa atividade pós-videoaula? Olhe bem, a partir da apresentação que a gente acabou de fazer, comente sobre o estágio na segunda etapa. Como deverá ser o procedimento do estagiário nessa etapa? Bem, então, vocês irão dizer como que vocês, estagiários, deverão proceder nessa etapa, tá? Ao responderem, vocês vão juntando com todas as outras atividades pós-aula e vocês irão postar em um único artigo no link próprio da sala virtual, tá ok? Bem, nós iremos falar também sobre a questão do estágio curricular supervisionado. Nós não podemos esquecer que o estágio é extremamente importante, mas como a gente já descreveu todas as atividades, nós iremos falar nesse momento sobre a questão do seminário, né? Lembrem-se, pessoal, o seminário, o tema será o estágio curricular supervisionado, vinculação, teoria e prática, tá? Nas salas, vocês têm todas os textos que irão direcionar vocês ao seminário, tá? Então, nós temos lá que o seminário será realizado com base nos textos postados na sala virtual. Serão 8 grupos que apresentarão artigos diferenciados. Cada grupo deverá produzir os slides sobre o artigo que irá estudar, bem como uma resenha sobre o mesmo, e postar no link da sala virtual.
Além disso, deverá também desenvolver um vídeo sobre o tema e postar no link próprio da sala virtual. Esse vídeo, vocês podem trabalhar no sentido de que vocês podem discutir tanto o texto, o que o grupo, as considerações que o grupo fez, e cada um falando, ou uma pessoa do grupo pode gravar o vídeo e mandar também na sala de aula, tá? Como vocês viram, nós tivemos algumas modificações, não é? Pessoal, nós iremos mostrar então para vocês os temas que eu falei com o nome de cada grupo, ok? Para o seminário. Então, os temas serão: grupo 1 ficará com informática como disciplina obrigatória na educação básica. Grupo 2, o artigo Base Curricular Nacional, reflexões sobre a autonomia escolar e o projeto político pedagógico. Lembrando que a gente não pode deixar de discutir sobre base curricular nacional, tendo em vista que nós falamos sobre a questão das políticas públicas para a educação. E vocês não podem deixar de entender esse processo, né, de como que a educação funciona a partir da base curricular nacional. O grupo 3 vai falar sobre estágio, pesquisa e a produção do conhecimento na formação de professores e professoras. O grupo 4 ficará com o artigo A Formação do Licenciado em Computação, um estudo sobre as concepções de acadêmicos e professores em relação ao estágio supervisionado. O grupo 5, Formação Universitária e a Atuação do Licenciado em Computação. O grupo 6, Gestão Escolar Democrática, Estudos Organizacionais Críticos, Convergências Teóricas. Por que a gente está falando sobre gestão escolar democrática? Porque vocês estarão dentro das escolas e para vocês entenderem um pouco sobre essa questão. O que é uma gestão democrática? O que é desenvolver processos democráticos dentro da escola, tendo em vista que as decisões são decisões colegiadas e democráticas. Grupo 7, a inserção profissional dos licenciados em computação. E o grupo 8, a primeira e segunda versões da Base Nacional Comum Curricular, construção, intenções e condicionantes, ok? Então, são esses os assuntos que vocês irão discutir no seminário, tá? Prestem bastante atenção, são assuntos atuais e relevantes à sua profissão. Obrigada. Essas modificações, pessoal, elas foram feitas a fim de não prejudicar o andamento do curso e nem muito menos vocês, tendo em vista a situação que estamos vivendo atualmente e a realidade de muitos municípios. Nós vimos que no quinto período nós tivemos grandes problemas na execução do estágio, tendo em vista a questão de falta de laboratórios na educação básica, nos anos iniciais e tudo mais, tá? Bem, na próxima aula, nós iremos falar sobre cada ação da segunda etapa do estágio supervisionado, bem como apresentar as fichas do estágio curricular supervisionado. Eu espero que tenha ficado claro essa situação do seminário, né? Como que vocês irão apresentar. Na sala virtual já está tudo postado, todos os artigos, grupo 1, grupo 2, qual é o texto para cada um desses grupos. Tá ok? E o que vocês deverão fazer? Não se esqueçam, como nós não teremos, nesse primeiro momento, aulas presenciais, então o seminário ele acontecerá da seguinte maneira: vocês irão estudar em grupo, como vocês sempre fizeram, produzir a resenha, né, em grupo, postar essa resenha ou esse relatório no link próprio, né? Fazendo os slides normalmente e postar também os slides, além de produzirem um vídeo. E esse vídeo pode ser alguém fazendo as considerações sobre o texto estudado, ou se vocês preferirem, talvez vocês tenham outras sugestões com relação ao tema que está sendo abordado. E aí vocês façam o vídeo, é um vídeo curto, tá? E postem também no link específico na sala virtual. Tá? Isso terá pontuações diferenciadas. Vocês vão ver lá depois, na operacionalização, e os tutores presenciais que irão avaliar vocês nesse período, ok? No seminário. Então, gente, até a próxima aula. Obrigada.